De forma simples, perguntem sobre como funciona o processo de reencarnação na cabala judaica e sua ligação com o Tikkun. É o René Chiquete Rodrigues que mandou. Valeu, René. Tem mais duas suas, hein? Beleza. Bom, de forma simples é difícil, né? Mas a primeira coisa que eu diria, voltando ao que a gente falou do Espiritismo, não é o que o Espiritismo diz, tá? Tem muito conceito errado. Bom, uma das principais diferenças é o seguinte: enquanto o Espiritismo foca muito que você está voltando para pagar karma, né, o que eles chamam assim, para expiar os erros de vidas passadas, a Kabbalah acredita que não é exatamente isso. Você está voltando para se completar cada vez mais. Então aquilo que a gente falou, por isso que é o processo de Tikkun, né? Tikkun significa correção. A gente nasce num mundo imperfeito, nós somos imperfeitos, né, meio óbvio da gente perceber, e a ideia é que a gente possa atingir a perfeição, que a gente vá corrigindo o que a gente precisa em nós e no mundo. Tá? Então não é aquela ideia assim: eu matei alguém na vida passada, então vou reencarnar e agora eu vou ser morto. Agora alguém vai me atropelar, sabe? Senão fica tipo o cachorro assim, correndo atrás do rabo. Exatamente. Fica assim, lei que eles chamam de retorno, né, da ação e reação. Não sai disso. Tá? A ideia cabalística ela é muito mais nesse sentido de progressão. Tá? Então, a cada vez que eu venho, eu aprendo algo sobre a vida, sobre o universo, sobre Deus. Então, por exemplo, uma vez eu venho para aprender a amar. Na outra vez eu venho para aprender a lidar com as finanças e o mundo material. Na outra vez eu venho para aprender sobre espiritualidade, o divino. E aí minha alma vai ficando completa. Ela vai ganhando habilidades até que ela não precisa reencarnar mais. E quando o mundo inteiro chegar nisso, é isso que o judaísmo acredita que é a era messiânica. Aí chega o Messias e o mundo está transformado, porque todas as pessoas se corrigiram. Como que o judaísmo vê a moralidade? Já que a gente está aqui para experienciar a vida, exposto a várias coisas que muitas vezes são vistas como não morais ali. Como é que você vê? Exato. Aqui eu vou fazer uma distinção entre judaísmo e Kabbalah. Tá? O judaísmo como religião, né? E a Kabbalah como misticismo. O judaísmo é uma religião muito moralista, né? Muito moral, como talvez a maioria das religiões, e principalmente as monoteístas, né? As três grandes: islamismo, cristianismo e judaísmo. Sim, todas elas são muito morais. Muito moralistas, tá? Eu sinceramente acho, posso estar errado, pode ser um viés meu, acho que o judaísmo é a menos moralista em alguns sentidos comparado com o islamismo e o cristianismo. Por exemplo, eu sempre falo com meus alunos, a visão que o cristão tem do sexo não é a visão que o judeu tem, né? O judeu é muito mais liberal com as questões sexuais do que um cristão, e imagino que um islâmico, tá? Mas tem, claro, muito moralismo sexual, muito moralismo dos sentimentos, né? Sentimento de vingança, de ódio, de amor, tem tudo isso. Agora, a Kabbalah, ela vai um pouco mais para isso que você estava falando, Rafa. A Kabbalah, ela entende que enquanto existe uma moral, uma ética que você tem que seguir, às vezes é importante, não sei como falar, mas às vezes quebrar com essa moral e essa ética, se isso não estiver sendo quem você é, né? Se você não estiver vivendo a sua realidade. Porque, convenhamos, às vezes a moral e ética, ou quase sempre, ela é fruto da cultura em que nós nascemos, da sociedade em que nós nascemos. E às vezes ela não está certa. Então, às vezes você tem que ir contra. Até porque a gente vê, por exemplo, que há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, era comum a gente ter escravos aqui no país. Eu dou esse exemplo. Né? Exatamente. E, poxa, ser contra isso não era moral. Exatamente. Pelo contrário. Vamos mais perto? Pega o Pânico. Vamos falar real. O programa Pânico. Hoje não passaria. Verdade. Eu tava vendo ontem um mini documentário falando disso. Poxa, ali os caras faziam o negócio do vou, não vou. E o que era o vou, não vou? Era praticamente você dizer, se a mulher era bonita ou feia, você meteu um adesivo nela. Exato. E o pessoal rachava o bico, fazia adesivo e era escola, era em faculdade, era em balada, era na rua, todo mundo no voo, não vou. Ou seja, alguém colocava um adesivo de camarão na mulher. O camarão, tinha o camarão ainda. Exato. Tem uns vídeos que você já deve ter visto, falam assim, os anos 90 eram uma outra época. E aí lembram de coisas assim, tipo banheira do Gugu, né? Que passava domingo, 2 da tarde. E do Dinho do Mamonas. O Van Damme com a Gretchen. De pênis ereto. Exato. Puseram aquele Gugu Boy lá, Mini Boy.
boy. O Gugu. O mini Gugu lá. Né? Com uma mulher modelo lá do. Com a Liganzaró. Quando morreu. Eu vi um vídeo do programa da Xuxa com uma música que fez muito sucesso nos anos 90, que era Don't Want Short Dick Man. Essa é clássica. Eu vi o molequinho lá quando morreu os Mamonas falando: eu aprendi muita coisa com o Dinho. O Dinho foi uma lição pra minha vida. Eu aprendi o que era suruba. Ele Bom, errada não tá, né? E o moleque aprendeu 8 anos. Pois é. Mas é isso. Era outro mundo. É o que você falou, não sei muito longe. 15 anos atrás. Né? 20 anos atrás. E hoje, coisas que era aceitável há 20 anos atrás, hoje jamais, né? Então, essa moral e essa ética, a gente tem, na Kabbalah, clara certeza de que é muito dependente da sociedade, da cultura, né? Então, é isso. Às vezes eu preciso ter a coragem de quebrar. Se você for ver, de certo modo, você tem personagens na Bíblia que a história deles é sobre isso. Eles tiveram a coragem de dizer não ao que eles acharam errado e quebrar isso. Tem um livro que eu sempre cito, meus alunos vão rir, né? Porque assim, eu sempre falo. Tem um rabino cabalista do Rio de Janeiro chamado Newton Bonder. E um dos livros mais famosos dele, virou peça, inclusive, chama A Alma e Moral, onde ele fala sobre isso. Como às vezes você seguir a moral, você está seguindo o que o corpo está pedindo, mas a alma não. Muitas vezes, para você seguir a tua alma, você tem que ser imoral. É por isso que eu acredito que a gente tem que ser fiel aos nossos valores. Esse é o negócio. Eu concordo. E quando você é você mesmo, exato, você está sendo fiel aos seus valores, exato, você passa por qualquer coisa. Exato. Eu só poria um adendo aí, Rafa, que acho que é um perigo que algumas pessoas têm. Você tem que seguir os seus valores. Mas às vezes a gente tem que lembrar que tem pessoas muito perdidas, que elas não sabem nem quais são os seus valores. Exato. Tá? Você tem que saber os seus valores. Exatamente. Então, descobrir. Exato. Porque senão também a gente vê o mundo como tá, né? Quando o que não falta é a gente quando se fala de verdadeira vontade no mundo do ocultismo, né? Isso, exato. Entramos aí. Magia do caos, né? Você tem que saber o que você quer realmente, né? Tá, verdadeira vontade. Ok, mas e se o cara é um pervertido, que todos os desejos dele são péssimos, pois não sei o quê? Então vou fazer a verdadeira vontade? Não. Né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem ela a referência, ela precisa de guias externos. É por isso que a gente tem pai, tem mãe, tem cultura, tem sociedade. Só que às vezes eu preciso romper também com o que a sociedade me deu. É um equilíbrio fino entre essas duas coisas. Eu acho que o ser humano, às vezes, só deixado, né, assim, vai descobrir, ele viraria um animalzinho também. Sim. Tem vários casos que a gente vê aí na mídia, né? É que nem a gente estava falando antes aqui de começar o programa sobre educação, né? Exato, sobre educação. Despertar o senso crítico. Exato. É muito mais importante do que você dar a informação digerida para qualquer indivíduo. É isso aí. Então, assim, eu acho que é muito importante essa iluminação, vamos chamar assim, né? Mas é pouca gente que consegue se auto-iluminar. Você às vezes precisa gente de fora te dando esses parâmetros para aí você iluminar, né? E às vezes até conhecer alguma coisa ruim. Claro, mas com certeza. Né? E aí é aquela coisa que eu... Às vezes você aprende na merda, né? Exato. Eu não tenho dúvida. Senão você só tá assim, trabalhando com um lado, você tá trabalhando com metade do que existe. Você tá sendo parcial.